Jamile, eu quero trazer outro ponto aqui, Ramagem e Jamile, e você em casa, perdoe-me por ler isso. Eu sei que quando a gente solta aquele palavrão chateado com esses canalhas, vocês até que se regozijam. Mas olha o que eu... Coloca na tela, produção, por favor. Muita gente não sabia que o Gilmar Mendes falou isso no início do mês de abril. Nós fizemos a matéria e o Gilmar Mendes virou para a jornalista e falou assim, enfia essa pergunta na bunda. Pouco se falou, Jamile. Eu queria saber se fosse uma jornalista e o Bolsonaro. Meu irmão, o mundo tinha caído. Tinha caído isso aqui. Está lá, inclusive, quem quiser receber os nossos e-mails, recebe-se gratuitamente, tá? Os e-mails, novidades, no plural, .revistatimeline.com. Novidades.revistatimeline.com. Vai lá, corre e coloca o seu e-mail lá para você estar sempre recebendo as nossas notificações. E lá é gratuito, tá? Você coloca e vai receber os nossos e-mails. Jamile Davis. Nós temos um ministro da Suprema Corte. Não é jogador de futebol, não. Não é artista, não. Ministro da Suprema Corte. Virando para jornalista dizendo: enfia essa pergunta na bunda. É isso, Jamília. A questão do Gilmar Mendes, né, como a grande maioria dos personagens que nós temos no Supremo Tribunal, ele tem algumas características muito particulares, né, que nos fazem... Desculpa esse barulho, eu não estou com um lobo em Brasília, é uma Yorkshire Terrier que tá chorando do meu lado. E eu não dá nem pra ouvir. Ah, que bom. Eu tentei fazer aqui a manipulação não para vocês me escutarem. Que bom. Então, falando aqui do Gilmar Mendes, né? As críticas a ele tem que ser diretamente a ele, porque é o papel e o que é que ele tem feito, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. E essa da fala, né, a postura política, as declarações do Gilmar Mendes, elas tendem a causar muitos problemas para ele mesmo, no sentido de rebater, de nós estarmos aqui falando. Por quê? Porque nós sabemos que do outro lado, do nosso lado, quando o Alan, se ele não mutasse aí agora, não mandasse, né, o palavrão que ele deu, se ele falar qualquer coisa que seja fora dos padrões que a esquerda quer, ele é criticado, ele é atacado, ele é perseguido, preso, e algumas pessoas são o quê? Mortas, simplesmente pelo que elas falam. A opinião, fatos, verdades. Foi isso que nós tivemos como é o exemplo do Clériston, né? O Clériston, ele morreu. Ele foi morto dentro de uma prisão, porque simplesmente ele demonstrou, falou a respeito do que ele pensava, né? E aí você tem o Gilmar Mendes, que fala... Quando eu assisti, eu até achei que eu não tinha escutado errado. Eu achei que eu tinha escutado errado. Eu falei, não é possível que ele cometeu esse crime, porque não foram eles que disseram que falar dessa forma é homofobia? Então, eles criaram esse monstro e agora eles vão ter que experimentar do que isso se trata. E eu lembro muito bem quando um jornalista foi perseguido e quando um delegado político foi impedido de ser nomeado ao cargo que ele estava preparado para desenvolver, e muito bem, simplesmente porque eles eram bons no que eles faziam, mas eles estavam falando demais para o outro lado. Na atual situação do Brasil, nada vai acontecer com Gilmar Mendes. Mas, eu estou falando juridicamente, né? Na minha opinião, nada na atual situação não vai acontecer com ele. Mas se tem uma coisa que comunista odeia, é ser exposto. Então, até nós conseguirmos mudar, porque nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Ontem já tivemos aí boas notícias, né? Mais boas notícias com relação a 51% do Flávio Bolsonaro. Vai mudar em outubro. Até lá, o que nós temos que fazer é nos mantermos firmes, falando a verdade e expondo quem merece ser exposto. Porque aqui, né, todo mundo é muito bem informado e preparado, mas comunista tem pavor de passar vergonha. Então nós vamos expor ao mundo exatamente o que eles estão fazendo com essa instituição que uma vez já foi muito séria.